das doenças cardiovasculares. E a nível da Europa existem imensas instituições, cada país tem uma fundação, tem outras instituições relacionadas com a prevenção das doenças cardiovasculares, tem instituições que são até instituições de doentes ou que sofreram ou que têm sequelas de doença cardiovascular e, portanto, há aqui um conjunto de parceiros e um conjunto de pessoas, entidades que tentam combater o aparecimento precoce das doenças cardiovasculares. Sim, sim. E a Fundação nasceu em 1978 porque houve um senhor que usava um papilon e que se chamava Fernando Pádua, dizia que a saúde era um precioso bem, era um bem precioso demais para estar só nas mãos dos médicos. E isto reflete um pouco a mentalidade que se criou às tantas com a prevenção das doenças, sejam elas cardiovasculares, sejam elas quais forem. O doente tem que ser um ator principal no processo, não só do diagnóstico da doença, como no tratamento da doença e como na prevenção do agravamento, a alteração da história clínica, Sim, sim. a história natural da doença. Exato. Se o doente não fizer esse trabalho, então o médico é perfeitamente impotente para obter resultados que sejam favoráveis para o doente. E, portanto, corresponsabilizar a pessoa, corresponsabilizar o indivíduo é extremamente importante na prevenção das doenças cardiovasculares. Existem, fundamentalmente, 3 níveis de prevenção. A prevenção primária, no fundo, é evitar que a doença apareça. E, portanto, eu devo ter uma vida e devo ter comportamentos e devo ter hábitos de vida tão saudáveis quanto possíveis para que a doença não me apareça e os motivos para que a doença surja não estejam presentes. Depois existe uma prevenção que se chama prevenção secundária, ou seja, eu já estou doente, eu já tenho alguns sinais e alguns sintomas que são sugestivos de determinado tipo de doença, então eu devo fazer o diagnóstico mais precoce e começar o tratamento mais cedo para evitar que a doença ganhe proporções exageradas. Exatamente. E depois de eu já estar doente, depois de eu já ter a doença, então eu deverei ter cuidado da prevenção terciária, ou seja, tentar alterar os meus hábitos, alterar os meus comportamentos, alterar a maneira de estar e a maneira de viver, para que a história natural da doença não siga esse rumo e eu consiga desviar a história natural da doença para um rumo que me seja mais favorável. Ou seja, já sou doente, mas mesmo assim eu consigo manter alguma qualidade de vida e alguma esperança de vida, que se eu não fizer nada, nada disso vai acontecer. Exato. E, portanto, a Fundação preocupa-se fundamentalmente com os 2 níveis de prevenção, a prevenção primária e a prevenção terciária. A prevenção secundária, a Fundação também trabalha um pouco, porque alerta os médicos e aparece nas reuniões científicas e aparece nos congressos a dizer que é preciso fazer-se um diagnóstico precoce, é preciso fazer-se um tratamento adequado. E, portanto, esse trabalho também é feito, mas quem tem a responsabilidade de fazer um diagnóstico o mais cedo possível é o médico que acompanha o doente e que acompanha as pessoas, ou no centro de saúde, ou nas clínicas privadas, ou noutro sítio qualquer. Portanto, e aqui desenvolve este trabalho da Fundação é importante para que as pessoas possam reconhecer se têm ou não têm aquela primeira dúvida, se calhar devo estar com este problema, ou se calhar devo estar com aquele problema, porque eu já noto que tenho, já sinto que faço, ou já tenho, e então de chegar ao médico e dizer, olha, eu tenho a impressão que devo ter um problema qualquer de saúde. E, portanto, avançar mais precocemente para o diagnóstico da doença, se é que ela existe ou se é que ela não existe. E, portanto, a Fundação aí tem feito um trabalho ao longo destes 40 anos, um trabalho interessante, e um trabalho que tem trazido os seus benefícios. A medicina está cada vez mais capaz de tratar e de intervir no indivíduo, já se fazem transplantes cardíacos, já se fazem muita coisa, há medicamentos extremamente bons. Não é mais isso maneiras mesmo. de resolver. E, portanto, a mortalidade para as doenças cardiovasculares tem acontecido porque a abordagem terapêutica, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado tem surgido com mais força e com mais facilidade. Mas depois há também uma outra coisa que fica no back-office de toda esta atividade. Back-office, para aqueles que não querem dizer, não percebem o inglês.
O back-office é aquela coisa que fica por trás e que a gente não vê. Aqui por trás há um back-office, aqui nesta sala há um back-office, que aquela câmara, aquela e aquela não mostram, mas vê-se aqui uma azáfama aqui por trás que faz com que isto saia tudo direitinho. E, portanto, há um back-office em termos de prevenção das doenças cardiovasculares que as pessoas vão fazendo. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com aquilo que comem, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em ter uma atividade física, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em deixar de fumar, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em ter um peso adequado e ter uma saúde e ter uma alimentação saudável e serem cada vez mais saudáveis. Esse back-office faz com que a abordagem terapêutica feita pelos nossos clínicos tenha também um efeito muito mais benéfico e muito mais capaz. E lá está aquilo que fez com que a Fundação Portuguesa de Cardiologia surgisse. A saúde é um bem precioso demais para estar só na mão dos médicos. Os doentes são os atores principais neste processo todo. E o que o médico faz, digamos que é o ponto que está por detrás do palco a dizer quando é que ele deve falar e quando é que ele não deve falar. E, portanto, se o ator não atua, se o ator não fala, se o ator não... Aliás, e julgo eu, vamos ter uns convidados relativamente ao teatro. 2 atores. E, portanto, se nós não formos atores principais na nossa doença ou na prevenção das nossas doenças, então não vamos ter grande futuro e não vamos ter grande saída. Muito bem. É um ponto positivo para a Fundação, pode-se sentir bem consigo própria com o trabalho que está a desenvolver, como o Dr. Luís estava a mencionar. A Fundação tem como trabalho, objetivo, o alertar. O alertar. E há pouco mencionou que as pessoas cada vez mais elas estão preocupadas com o que é que vão comer. Então, com o exercício físico, têm que fazer exercício físico. Então, nós estamos a ver aqui que as pessoas não estão a deixar as vossas mensagens de parte. Elas estão a ouvir. E isso também é gratificante para a Fundação, porque afinal de contas o vosso trabalho então está a ser ouvido. Certo. E a ideia é precisamente essa. Por isso é que estamos aqui. Exatamente. Para podermos falar. Agora, sempre que se fale sobre estas coisas, existe. Comunicação implica um emissor e um receptor. Exato. O emissor está aqui, está a ver? O receptor está em casa. Muito bem. Está aqui representado por si. Exato. Agora, o que as pessoas depois fazem com a informação que têm e com a informação que recebem é que poderá ser diferente. Sim, sim. Mas para isso é preciso que as pessoas tenham consciência de que existem alguns fatores de risco que são prejudiciais à sua saúde. Eu vou-lhe dar um exemplo. A gente mede a tensão arterial a uma pessoa e a tensão vem alta. E a pessoa diz, sabe, já o meu pai e a minha mãe tinham a tensão arterial alta. Hipótese 2. A gente mede a tensão arterial no indivíduo, a tensão vem alta. E o sujeito responde do outro lado, pois é, sabe, já o meu pai e a minha mãe tinham a tensão arterial alta. Repare que o mesmo problema tem respostas diferentes. Há um que diz, pois sabe, o meu pai e a minha mãe já tinham a tensão alta. Como quem diz, eu estou tramado, não vou conseguir resolver. Isto é uma coisa antiga, já é uma coisa que já vem de trás. Já sei qual vai ser o resultado. Já sei o que é que vai acontecer. Esta é a atitude daquele indivíduo que percebe que a tensão arterial é um fator de risco de doença cardíaca, mas não está suficientemente motivado para fazer qualquer tipo de alteração e qualquer tipo de comportamento que impeça que a tensão arterial venha a ser efetivamente uma causa de morte ou uma causa de complicações cardíacas. O segundo já não. O segundo diz, pois é, sabe, já o meu pai e a minha mãe tinham a tensão arterial alta. O que quer dizer que eu tenho uma carga hereditária importante e, portanto, eu tenho que ter muito cuidado com a minha tensão arterial. Tomar atenção. E a resposta deste indivíduo é diferente da resposta. As palavras são as mesmas. Sim. A intuação com que ele dá é completamente diferente. E isto faz com que a mensagem foi passada, nos dois receberam a mensagem, os dois sabem que a tensão arterial é um problema de saúde, é um problema de doença cardiovascular, mas há um que está suficientemente preocupado e é capaz de tomar medidas tendentes a evitar que a tensão arterial continue alta ou que suba ainda mais, e o outro
Deixa-se Pronto, quer levar. dizer, já coisas, já o meu pai e a minha mãe tinham atenção O que é que vou eu arterial. fazer? Não tem nada, não estou, Claro. desculpa a expressão, estou tramado, isto vai ser para o resto da minha É a vida. falta de atitude também. Ora, lá está. E, portanto, o papel da informação é importante e, por isso, a Fundação tem vindo a fazer esse trabalho. Nós informamos o público em geral dos riscos que correm por facto de terem determinado tipo de fatores que proporcionam o aparecimento precoce das doenças, mas é bom que as pessoas do outro lado pensem, tenham opiniões e mudem a sua atitude relativamente a estes assuntos de forma a que mudem também o comportamento. E, às vezes, o que acontece aqui é que a tentativa de mudar o comportamento vai do 8 para o 80. Ou seja, eu era um desgraçado, eu fazia os maiores disparates da vida, apareceu uma tensão arterial e agora vou cortar tudo. Pois. Está a ver? É bom que ele corte tudo, só que os extremos às vezes não são, estas medidas extremadas Não ajudam. Porque o indivíduo cansa-se, está a ver? E ao cansar-se, depois desiste. Não, já não, isto não resulta, isto não funciona. Já experimentei uma vez, não resultou. Tem que ser tudo equilibrado. E tem que ser aos poucos e Aos poucos. poucos. Houve uma vez um rastreio que a Fundação Portuguesa de Cardiologia fez, em que fazíamos 2 rastreios. Medíamos a tensão arterial agora e depois, passado 4 semanas, medíamos a tensão. Estávamos no mesmo sítio e medíamos a tensão às mesmas pessoas. E a proposta que fazíamos na primeira medição da tensão arterial era uma lista de comportamentos e de hábitos que nós perguntávamos se o indivíduo podia ou não, conseguia ou não alterar por sua iniciativa. Sim. E não era durante muito tempo, eram só 4 semanas, porque depois a proposta era que ele viesse 4 semanas e contar-nos como é que correu e voltávamos a medir a tensão arterial. Sim. Determinado tipo, como por exemplo, não pôr o saleiro na mesa, como por exemplo, comer um prato de sopa, passar a incluir a sopa na refeição, deixar de comer menos doces, coisas variadas na alimentação como esta, coisas simples, acima de tudo simples. Subir mais vezes, ir pelas escadas mais vezes do que ir pelo elevador, fazer uma caminhada, ir de transporte público e em vez de sair na paragem que fica mesmo ao pé do meu local de trabalho, sair uma paragem antes e fazer, sei lá, 20 minutos, 30 minutos a pé para lá e a pé para cá para tentar fazer alguma atividade física. Estas pequeninas coisas que as pessoas podem fazer de livre, espontânea vontade, e nós propunhamos ao indivíduo qual delas é que ele se comprometia a fazer. Repare, não é nada daquilo que o médico diz, o senhor tem que fazer, o senhor tem que tirar o sal, o senhor tem que fazer. Não. A proposta era que ele, perante aquela lista, e havia uma lista relativamente grande, o que é que ele se propunha a alterar nas próximas 4 semanas? Coisas tão simples como, por básicas. exemplo, não vou esquecer de tomar os comprimidos para a tensão arterial. Está a ver? Porque às vezes esqueci de tomar os comprimidos. Pois. As caixinhas têm lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pequeno almoço, lanche, jantar e ceia, mas às vezes a gente esquece. E, portanto, coisinhas tão simples como isto, não vou esquecer de tomar os comprimidos, compromissos tão simples quanto estes, as pessoas assinalavam e depois medíamos a tensão arterial e registávamos a tensão arterial. 4 semanas depois, quando as pessoas regressavam, então conseguiu fazer alguma coisa. Olha, isto consegui, por acaso até não era difícil, e este também não foi muito difícil. Este aqui, eu acho que exagerei, mas houve umas vezes que eu falhei. Pronto, ficávamos ali um bocado à conversa, e de facto as pessoas, como a proposta tinha vindo da parte deles, não tinha sido nada imposto, como a proposta tinha vindo da parte deles, as pessoas mudavam com alguma facilidade o comportamento. E quando medíamos a tensão, as tensões arteriais estavam mais baixas. E eles puderam constatar que, com pequeninas mudanças, com pequeninas alterações de comportamento, com pequenas alterações no hábito, pequeninas, a comida sem sal não tem graça nenhuma. Para quem está habituado a comer, a ingerir 12, 15 gramas de sal por dia, passar para 5 gramas de sal por dia é uma mudança radical. Quem está habituado a beber um leite gordo, passar para um leite magro, é uma mudança radical. Para quem acompanha, para quem gosta de comer carne, quem gosta de comer grandes pratadas, passar a fazer uma refeição um bocadinho menos grande em termos de encher o prato e pôr uma sopa e pôr quem é goloso, em vez de pôr aquela mousse de chocolate ou aquelas farofas, ou pôr uma peça de fruta, uma pecinha de fruta, ou uma coisa assim.